Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Código 31. Eu me chamo Thalita e nós estamos aqui hoje com minhas amigas Najara, a Elaine também, e hoje nós queremos dar boas-vindas a vocês. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Najara, mãe, filha amada do Senhor, esposa, líder do Ministério de Mulheres da Igreja Nova Aliança e, além de tudo isso, eu resolvi empreender. E hoje nós queremos contar um pouquinho de como tudo aconteceu. E hoje nós queremos também que a Elaine, né, uma das idealizadoras desse projeto, possa contar pra gente como tudo aconteceu, Elaine. Então, pra gente pensar aqui um pouquinho, né, eu já tinha algo pensando sobre mulheres que eu gostaria de fazer, mas eu não tinha muita ideia de como e quando, né, e aí comecei a fazer uma mentoria. E, né, através dessa mentoria eu conheci outras mulheres também, que elas começaram a trazer ideias, falar sobre empreendedorismo. Eu, na verdade, em si, nunca tinha pensado nessa parte de me tornar empreendedora, né? E ao mesmo tempo, né, eu pensava muito sobre a questão da maternidade, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu ainda pretendo, né, me decidir se sim ou se não, mas eu pensava como que seria esse contexto, né? Do lado financeiro, do lado profissional, junto com a maternidade. E com isso, né, através dessa mentoria, através dessas mulheres, né, mulheres abençoadas, né, mulheres que são amigas de Deus mesmo, me veio esse desejo de montar um podcast também. Mas de início não era em si um podcast, seria um projeto social voltado para mulheres. E aí eu trabalho com adolescentes, né, um dia conversando com o Lucas, meu esposo, com o pastor, e aí eu mencionei, né, tipo, às vezes a dificuldade que a gente tem para conversar sobre alguns assuntos, sobre como ensinar elas a serem, né, mulheres segundo o coração de Deus, né, serem de fato mulheres que se desenvolvam na presença de Deus. Aí o pastor, né, já tem um podcast, né, ele falou assim, o que você acha de você montar, né, já ofereci para algumas pessoas, você já pensou que de repente elas ouvindo através de pessoas experientes, de pessoas que já vivem, sei lá, dentro da moda, já vivem essa questão voltada para falar sobre relacionamento, se de fato isso já não seria algo que chamaria mais a atenção delas. Eu falei, cara, podemos pensar nisso, né? Mas, como eu estava aqui comentando com vocês, eu não sou do tipo que gosta de trabalhar sozinha, né? Então, eu fui pensando, criando, elaborando, mas nunca saía do papel em si, né? Aí outro dia também, o pastor lá em casa conversando comigo, com o Lucas, chegamos lá, a gente conversa vai, conversa vem, aí ele falou assim, olha, a Thalita também já teve uma ideia assim, mas tá lá no papel ainda também. Eu falei, então já sei, né, quem que eu vou chamar pra gente dar continuidade. E aí esse nome, Código 31, ele vem primeiramente de Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31 é uma mulher admirável, é uma mulher que a sociedade admirava ela, é uma mulher que o marido louvava ela, os filhos amavam ela. Então era uma mulher que ela era bem quista em qualquer lugar onde ela esteja. Só que ela não era uma pessoa, tipo, uma simples pessoa que fica dentro de casa, né? Ela, de fato, ela era uma auxiliadora do seu esposo em tudo. Ela era uma empreendedora. Ela era uma empreendedora. Ela negociava, né, terrenos. Ela vendia, comprava uma vinha. Exatamente. Ela já tinha toda essa dinâmica do dia dela. Hoje eu não sei vocês, mas eu ainda não tenho ninguém para limpar minha casa, empregada, tá? Mas ela já tinha servas, a qual ela já coordenava uma equipe, né? Então, se você vê, ela já era uma mulher que era líder também, né? E com tudo isso, ela é mencionada em Provérbios, né? Como uma mulher que ali como Deus aprovando, né, o proceder dela, quem ela era, né? Então, por isso de 31. Mas com relação ao código, se a gente for ver, para que serve um código hoje, né? O código, QR Code, ele abre um acesso a uma página, ele desbloqueia algum conteúdo que você possa instalar. Então, por isso do código, da gente entender que a gente talvez esteja bloqueado em algumas áreas da nossa vida como uma mulher segundo a vontade de Deus, aquilo que Deus quis e desejou pra gente. Então, por isso do Código 31, a gente desenvolver em todas as áreas, né? Como mães, esposas, como líderes, como empreendedoras também. Então, por isso que surgiu esse nome aí do Código 31. Por isso que nasceu o Código 31, né?
E Elaine, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha fora também, né? Conte um pouquinho como que é a sua rotina, o que você faz. Não só apenas uma dona de casa, mas você disse que é uma dona de casa, mas você disse também que você é líder de adolescentes. Então conte um pouquinho pra gente como que é o seu dia a dia. De fato, a rotina às vezes eu não paro nem muito em casa, não, né? Fica mais fora. Mas é nesse sentido mesmo. Eu trabalho no escritório de contabilidade. Atualmente eu mudei de setor, né? Já também eles abriram uma área nova e aí quiseram me colocar lá para me desenvolver a parte de atendimento com cliente direto também. Então está sendo uma outra parte desafiadora, né? Estar num processo novo, né? E muito feliz, né? Porque eu creio que não existe nada que Deus nos coloque que não tenha um propósito. Sim. Né? Sejam ali pessoas, sejam meios, conexões, para a gente poder estar, de alguma forma, crescendo o reino ali, né? Eu ainda não sei por completo, mas em parte eu já entendi por que eu estou ali agora. Então, como líder de adolescentes também, chega final de semana, durante a semana, a gente já vai pensando, poxa vida, o que eu vou pensar, o que eu vou levar de mensagem? Aí tem que organizar a escala de louvor, tem que organizar também a parte de alimentação, a galera gosta de comer, né? Gosta de brincar. Gosta de brincar. Aí você já vai com disponibilidade de horário também, porque se deixar por eles, fica até as 2 da manhã jogando bola. Sim. Então, tá naquele bem pique dinâmico mesmo, né? É bem dinâmico, é bem dinâmico. E assim, eu não tenho filhos, né? Mas eu acho que é meio puxado como se fosse, né? Só que é os finais de semana. Só é um adolescente, né? Isso já é os filhos criados, né? Eu entendo que toda mulher, ela já nasce meio empreendedora, né? Toda mulher, desde quando... Quais são as primeiras brincadeiras, né? É organizar a cozinha, é ter ali as panelinhas, é organizar isso, aquilo. Então, todas nós, é muito engraçado, a gente já é meio que treinada desde a infância a ter e tem esse viés do empreendedorismo, né? Quando nós brincamos, quando vamos separar aqui, quem vai jogar bola? O time das meninas, o time dos meninos. Então, isso é uma característica da mulher em si, né? E no decorrer da trajetória, a gente vai aperfeiçoando nos lugares onde o Senhor nos coloca, né? Dentro de uma empresa, que hoje a gente sabe que é possível empreender dentro de um ambiente empresarial. Muitas e muitas ideias, novos departamentos nascem do coração de mulheres que empreendem dentro do ambiente de trabalho, né? Mulheres que empreendem realmente no mercado, né? Em diversos nichos. E é uma grande oportunidade da gente poder viver de uma forma mais plena o chamado da maternidade e o chamado ministerial. E querendo ou não, a gente também, além de ser dona de casa, a gente ter ministério, a gente também quer ter um empreendedorismo com a gente, né? Porque quem não trabalha no CLT, tá ali tentando de todas as formas ali ter o seu lugar, né, de trabalho, né? Que nem eu falo por mim, né? Que sou ali a idealizadora do projeto juntamente com a minha família, tanto da Faz Produções quanto da Unicalize, né? Então, assim, eu falo que também não é fácil uma jornada de estar ali trabalhando no CLT, estando ali na igreja, aí a Unicalize, é o Du ajudando também aqui na Faz Produções. Mas, assim, é muito gratificante quando a gente vê o resultado final, né? E nós estamos aqui hoje para a gente poder, né, tá fazendo com que outras mulheres, né, se encorajam, assim como nós, a viver o projeto e o chamado do Senhor na vida delas. Eu acredito que se não fosse o Senhor, o que seria de nós, né? O que seria de nós? O que seria de nós? E hoje nós estamos aqui para a gente poder falar para as mulheres, né, de hoje em dia, não somente para as mulheres, mas focado no mundo das mulheres, que é possível. Uhum. É possível você ser dona de casa, é possível você ser empreendedora, é possível você estar ali na igreja trabalhando, se desempenhando, que eu acho que é o nosso primordial, porque a Bíblia fala, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós estamos ali para buscar em primeiro lugar, né, o Senhor e entregar os nossos projetos, os nossos sonhos para que Ele aprove, para que Ele esteja no comando, tudo vai bem. Tudo flui naturalmente, né? E Najara, contando de você veio de São Paulo, né? Isso. Eu sou de São Paulo, capital, né? Nascida e criada na zona leste de São Paulo. E ali eu aprendi muitas coisas, né? Eu cresci desde a minha infância já exercendo uma atuação de liderança, né? Meu pai faleceu muito cedo e minha mãe precisou trabalhar muito para poder criar e sustentar eu e o meu irmão.
Então, eu me vi com 13 anos já fazendo a gestão da minha casa, os cuidados com meu irmão, indo nas reuniões de escola. E no decorrer da trajetória na adolescência, quando eu faço, né, uma retrospectiva de todos os lugares ali que eu já passei, que o Senhor permitiu que eu estivesse, nos trabalhinhos da escola, era eu que fazia a apresentação. Né? Na frente de tudo. Isso, na organização do time de handebol, eu era líder do time, né? Na brincadeira de taco na rua, eu separava ali quem ia jogar de um lado e quem ia jogar do outro, né? Eu enxergo isso como se o Senhor, desde a infância, já estivesse me preparando para essa atuação de comunicação e de gestão, né? E no decorrer do tempo, durante 18 anos, eu trabalhei no mundo corporativo, como supervisora, gestora operacional. Sou muito grata por tudo que aprendi, por tudo que vivei ali. Mas com a chegada do chamado do Senhor, o chamado ministerial e o sonho da maternidade, eu entendi que o empreendedorismo seria o caminho para que eu pudesse organizar o tempo e a agenda para poder executar com excelência tudo isso. Né? Eu sempre tive um grande sonho de ter uma família. Então, eu me casei com 36 anos. E quando eu me casei, que eu olhei para trás, eu falei assim, Senhor, o Senhor me deu tudo que eu quis. Né? O Senhor permitiu que eu vivesse tudo que eu gostaria de viver no período de solteirice. E agora eu quero poder ser excelente naquilo que o Senhor me presenteou, que foi o chamado, em seguida o casamento, em seguida a maternidade. E aí o caminho que eu achei para viabilizar isso, né? Porque não adianta a gente romantizar tudo isso, né? Tudo precisa sim da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, mas também de recurso financeiro para fazer as coisas acontecerem, né? Foi o empreendedorismo. E hoje você faz o quê na sua área? Qual que é a sua área de atuação do empreendedorismo? Conte um pouquinho para nós. Hoje eu sou mentora de outros empreendedores, né? Eu faço mentoria com empreendedores que estão começando a empreender. Então, muitas vezes, quando a gente começa a empreender, normalmente, a gente começa pelo que a gente gosta de fazer, né? A moça que gosta de fazer bolo, ela começa a fazer bolo e vender para fora. A que gosta de mexer com beleza, ela já começa ali com um salãozinho e convidar as pessoas. Mas, muitas vezes, o empreendedor, ele sonega o conhecimento da importância de saber sobre gestão. E eu faço por experiência própria. Quando eu comecei ali na Unicalize, eu queria comprar tudo. Tudo que eu via pela frente, eu queria comprar. E aí eu comprava uma coisa, eu comprava outra. Hoje eu olho ali para aquele espaço assim, tem coisas que às vezes eu nem uso. Então a Najara, ela vem para nos ajudar nessa gestão, né? E então... uma coisa interessante que eu lembrei, Najara, o meu pai, ele, onde a gente morava ali em Sumaré, não tinha muito comércio. O meu pai foi pioneiro em muitas coisas ali, em sorveteria, em pizzaria, em padaria, mas não conseguiu dar continuidade, porque pela ausência da gestão. Isso é muito importante e esse é um fato muito real. Tem uma pesquisa do Sebrae que fala que um dos 5 principais motivos que as empresas hoje elas fecham no país, no Brasil principalmente, é por falta de gestão estratégica. Na maioria das vezes o empreendedor ele tem até a gestão de base, né? Que é ali manter as informações, poder organizar os dados, mas ele não sabe o que fazer com as informações. Ele não sabe o que fazer com os dados. Como utilizar isso de forma estratégica para o bem do seu negócio. E aí é onde entra a diferença da mentoria, né? As pessoas muitas vezes, Thalita e Elaine, elas confundem a mentoria com o curso. Né? E o curso é muito bom, é importante, mas é algo estático. A mentoria, na maioria das vezes, ela vai passar por onde ela vai trazer para você algo que ela não conhece apenas de forma técnica, mas da experiência que já viveu, né? E entra muito quando a palavra fala assim, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Né? Muitas vezes, né, quando a gente para e pensa, fala assim, nossa, eu já tenho tantos anos de empreendedorismo. Eu ainda tenho muito que aprender com mulheres que vieram muito antes de mim, que já estão aí nessa jornada, mas eu também tenho a consciência que eu também tenho muito a ensinar as que estão começando agora. E olha, eu falo assim que o Código 31 nasceu para isso. E nós estamos aqui para ensinar a todos, né, um ajudando o outro. Né? E eu falo assim que a gente está aqui não querendo ser melhor do que ninguém, mas unidas construindo um propósito que nasceu no nosso coração e nós temos a certeza que o Senhor está no negócio, né? E se não fosse Ele
que seria de nós, né? O que seria de nós? E você, Thay, começou lá na Unicalis, como que veio essa ideia aí de você começar a fazer? Então, eu falo assim que essa ideia foi uma ideia conjunta da nossa família, né? Porque o projeto inicial nosso, quando foi para montar aqui o podcast, né? Com o nosso estúdio de podcast, foi para que eu estivesse também trabalhando com ele na parte de produtos personalizados para estar vendendo, né? Aqui com ele, né? Meu sonho era ter minha salinha ali embaixo, com as minhas canecas, com as minhas camisetas, né? Mas escolhi, né, ir por um caminho de CLT da vida, né? Hoje, graças a Deus, eu trabalho no CLT, tô ali, tenho buscado muito direção do Senhor, mas sei também que, como a Najara falou, né, é um período que o Senhor abriu para mim ali as portas, e eu entendo que estar ali trabalhando hoje com vendas ali é permissão do Senhor, né, permissão dele. Mas a Unicalize surgiu dentro do coração da minha família, né, minha família, ela sonhou junto comigo estar ali com a Unicalize. E hoje eu olho a Unicalize como um presente do Senhor para nós. Hoje eu olho com a Unicalize, cada coisa que eu vou fazendo, eu abençoo minhas canecas, eu oro pelas minhas camisetas, eu falo, Senhor, abençoa quem vai receber. Legal. Então, assim, é muito importante, né? Quando nasce no coração do Senhor algo e depois vem no coração da nossa família, porque quando a gente trabalha sozinho, não é legal, né? A gente não consegue, mas quando a gente tem a família unida junto ali, trabalhando com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, é muito legal. Então, tipo assim, eu tenho a Ana que me ajuda, eu tenho a Duda que me ajuda, eu tenho o Luiz que me ajuda, eu tenho o Du que me ajuda. E ali, a gente tava até conversando essa semana, né, que um vai fazendo uma coisa, outro vai fazendo outra. Mas, assim, graças a Deus, a Unicalize, ela surgiu no coração, né, da minha família. Então, faz parte hoje de nós. E creio que o Senhor tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas, né? Mas eu falo que não é fácil, né? Eu, por falta de uma gestora, como, né, tá ali Canajara ali, acho que eu me lembro de ela falando, eu me lembrei de uma conversa 1 ano atrás, a gente aqui nessa sala aqui, acho que tem um pouco menos de 1 ano, a gente aqui nessa sala tentando estruturar algo, né, e ela estrutura mesmo, ela vai ali com você, ela te ajuda, ela monta num papel, qual o seu objetivo, qual isso, qual aquilo. Então, foi muito, o Du fala que eu sou, por causa de ser sanguínea, Do né, temperamento. do temperamento, né? Às vezes eu quero fazer as coisas muito rápidas, né? E eu acabo que não analisando o cenário, analisando a situação, que é um erro meu, mas que eu tenho aprendido a administrar, como uma mulher de provérbios, né? Então eu tô aprendendo a administrar. E eu falo assim que nem a Najara sentada comigo aqui, a gente estava estruturando a Unicalize. E hoje eu vejo a concretização de um projeto, sabe? O projeto sendo concretizado. E eu sei que daqui para frente só vai ser crescimento, né? Para glória e honra do nome do Senhor. Mas também sou mãe de 3 filhos, né? Sou ali, né? Tô ali na igreja trabalhando juntamente com meu esposo, né? Ajudando meu pai. Também ajudo a Najara ali, junto com as mulheres, né? Isso. E ajudo também a Fran com o Ministério Infantil. Tô ali, como diz assim, né? À disposição do reino, né? Para aquilo que o Senhor quiser que eu faça, eu estaria ali para fazer, para servir. E eu achei muito interessante, Thalys, essa questão que a gente, às vezes, quando a gente pensa no empreendedorismo, a gente já pensa já começar de cara, mas às vezes tem essa parte do processo da migração, né? Sim. Que é você sair do CLT para você começar a investir no seu próprio negócio também. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é essa parte da família, né? Nessa mentoria que eu estava participando, elas falam muito de se aproximar as amigas de Deus, né? Uhum. E se a gente for ver hoje na sociedade, a questão do feminismo em si, muitas vezes tem muito essa questão da exclusão, né? Exclusão do marido, exclusão dos filhos, muito só a mulher, só a mulher. E quando a gente pensa numa família cristã, né? A gente vê isso que a Thali falou, né? De você produzir junto, de você crescer junto. Que a mulher sabe, ela vai auxiliando o marido na edificação da casa e nisso vai transbordando para a vida dos filhos, né? Sim, sim. Então, hoje, igual você falou, né? A família inteira, né? Trabalha, né? Cada um faz uma coisinha ali. Já desenvolve, né? Sim. E isso é muito importante também. É muito legal porque eu falo assim que quando a gente é uma família unida nos pés do Senhor, nós precisamos que a família esteja falando, vamos dizer, o português, né? A mesma língua, né? Exato. A família, ela precisa estar, né? Ali falando a mesma língua, andando com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo.
Mas, assim, às vezes a gente quer encurtar os processos, né? A gente toma na cabeça um pouquinho, né? Mas, graças a Deus, a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias, né? E a graça dele nos alcança. Então, assim, hoje eu olho para Faz Produções e eu olho para a Unicalize, eu agradeço a Deus, porque foi sonhado no coração do Senhor e hoje, né, sendo concretizado nas nossas vidas. E é uma bênção, né? Mas, assim, eu falo que nada como uma estrutura, né? Uma estrutura de começar mesmo, o começo de tudo, né? Que eu acho que é isso que o Código 31 também vai trazer para nós, né? Mostrar para as mulheres, né, que é capaz de fazer, é capaz de estar ali, é capaz de ter uma pessoa ali para te estruturar, para te ajudar e, acima de tudo, ter Deus, né? Falo que é para nós sermos mulher, uma mulher de Provérbios mesmo 31, né? Uma mulher segundo o coração de Deus. A gente vê uma peculiaridade, né, na mulher de Provérbios 31, que ela é uma empreendedora, né? A gente vê lá todas as ações dela, ela é uma empreendedora. Mas a gente pode perceber que o empreendedorismo que ela realiza ali é o empreendedorismo com propósito, né? A gente vê que não é simplesmente para ganhar dinheiro, para ter fama, para ter sucesso, para ter uma influência. Não, você vê que o empreendedorismo que ela desenvolve ali é algo relevante que transborda onde? Na família. Porque a palavra, né, fala que o marido dela se senta, né, junto aos príncipes, que ela será honrada pelos filhos. Então você vê que toda a ação dela, do empreendedorismo, todo o resultado, né, ele reverbera onde? Na família. Na família. Né? Existem muitas famílias onde a gente vê que os dois não empreendem, ou só um empreende, um é CLT, mas não é nem o fato da família toda empreender junto, que é uma bênção, né? Mas quando fala a mesma língua, como a Thali trouxe. Por quê? Porque um pode não empreender, mas eu abençoo que você empreende. Sim, sim. Então vai, eu te dou o recurso, eu te dou a paz, eu te dou o meu apoio para que as coisas aconteçam. Sim. É muito diferente, né, quando a gente tem a bênção, né? Principalmente a bênção dentro da nossa casa, né? E eu falo assim que é isso que o Senhor quer para nós, né? Que a gente, né? Hoje está acontecendo um podcast aqui porque a gente teve a bênção dos nossos maridos, né? Sim. Hoje está acontecendo esse podcast porque nós tivemos a bênção da nossa família, né? E eu acredito que é só o começo, né, de grandes coisas, né, para acontecer. Com certeza, sem dúvida, né? Então, mais para frente aí, né, a gente vai estar trazendo novas pessoas aí, outras mulheres, Sim, né, que com aprendem pra certeza. gente aprender. E uma coisa que você falando da mulher de Provérbios, que eu acho muito legal, é aquele versículo que ela fala que ela não teme o futuro. Cara, quando a gente olha hoje para a sociedade, quando a gente olha para nossa economia, às vezes dá aquele medo. Dá um medo de empreender, dá um medo de ser mãe, dá um medo de várias coisas, né? Mas eu acho tão interessante essa confiança que a mulher de Provérbios tem, né? Primeiro, em quem Deus é na vida dela, eu creio. E em segundo, nessa questão da estratégia, né? Porque ela é uma mulher que, antes de chegar o frio, já tá lá pegando a lã, tecendo ali, para que ninguém passe frio, né? Então, ela tem toda essa questão de estar à frente do que vai estar sendo, que vai acontecer, né? Então, eu acho isso incrível nela também. Jesus é organizado, né, Elaine? Jesus, ele tá ali tudo organizadinho. Agora, né, nós precisamos seguir, né, o mesmo exemplo, né? Nós precisamos seguir o mesmo exemplo. E é legal quando a gente tem mulheres que têm o mesmo pensamento, né? Eu falo assim que hoje nós somos aqui mulheres que têm o mesmo propósito, né? O mesmo objetivo e mulheres aliançadas, né? Que é o nosso tema lá da nossa igreja, né? Somos mulheres aliançadas no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E eu acredito que isso daqui vai ser só o começo de muitas coisas, né? E falando de CLT, né, Elaine, você tem alguma pretensão de fazer algo para você, de empreender em algo? De empreender. Então, menina, eu acho que eu vou descobrir aqui. Eu acho que muitas mulheres passando por aqui, né? Exato. Isso que a Najara falou, assim, das mulheres mais velhas, ensinando as mais novas. Eu acho que eu vou desbloquear aqui, entendeu? Desbloquear algumas coisas, né? Então já está aqui, já foi um pequeno desbloqueio. Né? Né? Faz parte do processo também, né? Como que você falou lá para nós que uma é
uma pessoa ela tá ali pra governar, né? Pra ali tá ali empurrar, a outra tá pra ajudar. Como que é que você falou pra nós ele ali? é muito bom, né? E aqui nos bastidores, né, a gente faz uma leitura, né? Fazendo uma leitura assim, a gente vê que uma é mais centrada, né? E traz para nós ali todo o roteiro para que a gente tenha uma noção de início, meio e fim, né? A outra é super animada, super engajada, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, né? E a outra se sente mais segura e depois não tá tão segura. E isso é a multiforme sabedoria do Senhor, dele comunicar o amor, dele comunicar a bondade e mostrar como a gente se completa. Sim. Né? Como a gente se completa dentro das nossas particularidades, dentro das nossas características, dentro daquilo que o Senhor nos chamou, daquilo que Ele confiou nas nossas mãos, né? Muitas vezes o Senhor vai nos levar a um determinado lugar, mas para que a gente chegar lá, Ele coloca no nosso caminho pessoas que vai olhar e vai falar, você vai chegar lá. Não, você já está chegando, então você consegue se espelhar. O ser humano aprende muito por estar junto, né? Por olhar, por se espelhar. Né? Hoje em dia tem muitas mulheres que elas têm medo de ensinar com medo de perder o posto. Exatamente. A competitividade, né, no meio. E não é isso. A gente tá ali serve como inspiração, serve como uma ajudando a outra, auxiliando uma a outra, né? E é muito legal isso, né? Tem uma pastora muito querida que ela tem um jargão que ela fala assim, quando você tem medo de perder o seu posto, é sinal que você nunca teve. Uau! Interessante. Uau, né? Quando você tem medo de perder o seu posto, é sinal que aquele posto nunca foi seu. Né? Uma característica que a gente vê muito forte em Jesus, assim, Jesus nunca teve medo de ensinar. Ele nunca teve medo de compartilhar, de dividir, de mostrar o como, né? Pelo contrário, né? Em todo momento ele estava ali empurrando. Em meu nome vocês farão obras maiores que eu, vamos lá, né? E então assim, que a gente possa trazer essa essência, né, nos lugares onde o Senhor nos colocou, onde ele confiou e falou assim, ó, governa. Porque muitas vezes o nosso governo em Cristo, né, dado por Cristo, ele vai não só ser uma influência, mas ele vai ser relevante. Hoje a gente tem visto muito sobre isso, né? Muitas pessoas sendo ou querendo ser influência, mas com pouquíssima relevância. Sim. Né? Então eu acho que esse é um ponto muito positivo. A nossa intenção aqui não é ser só influente. A gente sabe que existem diversos podcasts, né, que falam de empreendedorismo, mas a nossa intenção aqui é ser relevante. Né, na vida das pessoas que vão assistir, que vão ter acesso, que vão estar sentadas aqui conosco. Sim, isso aí. E como cristãs, né, eu não lembro quem que falou esses dias que eu ouvi, falando nesse sentido, né, que a gente não veio para nem subtrair, nem para dividir, é só para somar e multiplicar. Exatamente. Né? Então, a intenção é essa, não existe essa questão de competitividade, né? Existe o crescimento mútuo, o crescimento em conjunto, né? Exato. A gente tem muito para aprender, né? Nós estamos aqui sendo melhores do que ninguém. A gente tem muito que aprender, muito mesmo. E de verdade, eu tô na expectativa de cada pessoa que vai sentar eu aqui. Também tô na expectativa. Que a gente vai aprender coisas novas, né? Eu acho que hoje a gente tomou um choque de realidade. Vai! Foi o pontapé inicial. O pontapé inicial para que a gente tomasse umas decisões, né? Em oração, debaixo de Deus mesmo. Mas assim, eu sei que eu acho que eu tô com a expectativa muito elevada. E vocês, meninas? Eu tenho a convicção, né, que o Senhor vai trazer aqui pessoas que realmente vão agregar outras pessoas, né, pessoas nas quais a gente vai poder somar com a vida delas e que elas vão somar com a nossa, né? Eu tenho convicção realmente, né, que nós vamos viver grandes coisas desta mesa, né, do que o Senhor vai fazer nesta mesa. Amém. Né? E talvez daqui uns anos nós estejamos aqui novamente para dizer, lembra? Do primeiro episódio lá, primeira gravação. Da primeira gravação, um roteiro todo lindo, né? A gente tudo nervosa, tudo errando. Exatamente. Né? E o Senhor trazendo essa maturidade, né, pro projeto, porque é dele,
né, trazendo essa maturidade para nós, trazendo essa maturidade do crescimento, dos lugares onde ele vai nos colocar, das pessoas que vão acessar esse encontro aqui. E sei que vai ser muito legal. Eu acho que assim a gente vai estar bem. Quem será a próxima que vem? Quem será a próxima que vai estar sentada com a gente aqui, hein? Fique aí Quem na será? expectativa. Fiquem na expectativa. Segredo. É bem isso mesmo. Então eu acho que a gente já conseguiu se apresentar pra galera conhecer a gente, né? Pro pessoal já entender quem nós somos, qual o objetivo da gente estar aqui, né? Então, eu queria saber de vocês aí, ó. O que vocês... uma frase ou algo, algum versículo até que vocês colocariam aí como essa primeira virada de chave aí para o que foi para vocês, assim, que vocês lembram, falam assim, olha, isso que me deu um engajamento de querer melhorar, de querer crescer como mulher. Vocês têm alguma coisa assim? Najara? É tantas coisas, são tantas frases, são tantos versículos, mas eu acredito que, em se tratando de pessoa, Thalita, eu acho que quando eu olho ali para aquela cruz e vejo o quão grande o Senhor foi generoso ali em entregar seu único filho Jesus para a minha vida, para minha pessoa, que não era nada, né, como a gente falou, né, e a gente tinha tudo para dar em nada e hoje a graça dele me alcançou. E hoje que eu tô aqui de pé, o que eu mais quero é ver a minha família crescendo, né? É estar ali sentado com a minha família e contando. Olha, lembra lá no começo? Lembra lá no começo da Faz Produções? Lembra lá o começo da Unicalize? Eu quero ver a Unicalize longe, quero ver a Faz Produções longe, porque eu sei que nasceu no coração do Senhor, Amém. né? E eu sei que o Senhor tá cuidando. Sei que Ele tá cuidando. Amém. E você, Najara, tem algo assim que... Foi aquele momento que você... Eu lembro que até que uma vez você estava contando quando você veio de São Paulo, né? Como é que foi essa decisão, né? De sair de São Paulo e vir para cá. Ter vindo de São Paulo para cá foi um grande marco, assim, né? Nós recebemos um chamado e um tempo antes o Senhor tinha falado para o meu esposo que ia fazer uma grande mudança, né? Nas nossas vidas. E mais a gente pensa daqui e ali, né? E o Senhor vê muito, muito lá na frente. Né, e nós tínhamos nossa igreja em São Paulo, e os nossos familiares, e trabalho, tudo. Mas já era uma oração que já estava no meu coração, né? E aí eu lembro que o Senhor falou assim, não, eu vou mudar essa história, né? E quando nós chegamos aqui, o Senhor usou um homem de Deus, e ele falou assim, olha, viva o processo, né? O Senhor não mudou vocês de endereço, Ele mudou vocês de vida. Amém. Então aquele, né, no meio, porque a gente sabe que por mais estruturado que seja uma mudança, nunca é fácil, né, e nós viemos para cá, para Nova Odessa, e nós não temos família aqui, temos amigos, mas não temos família, não tínhamos emprego, nada, né, a gente veio para uma direção do Senhor realmente, e quando, né, em um determinado momento o Senhor usou um homem de Deus, né, para falar, trazer à memória, né, olha, o Senhor não mudou vocês de endereço, o Senhor mudou vocês de vida. Então, viva o processo, né? Então, eu creio, né? Sempre criei que era uma oportunidade do Senhor, realmente, né? E hoje eu sou grata, porque eu enxergava daqui e ali, e o Senhor fez infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós imaginávamos. Amém por isso, amém por isso. Ele gosta de nos surpreender. Sim. Bem isso. E eu venho muito com Josué, desde a minha infância, adolescência, sempre fui muito medrosa, né? E aí, primeiro Josué 1, né? Ser forte, corajoso, não temas porque eu sou contigo. Então, quando a gente pensa em limite, muitas vezes quando a gente dá aquele medo, a gente se lembra quem está por trás disso, né? Sim. Quem está governando ali com a gente. Amém. Amém? Vocês E a frase seja forte e corajosa é citada algumas vezes nesse capítulo, né? Não é uma vez só, não. Seja forte e corajoso, não. Seja forte e corajoso. Pra te lembrar que pra ser forte e corajoso, vai precisar. E é interessante que ele fala, eu não te mandei, seja forte e corajosa. É sobre isso, né? É sobre isso. Vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam passar aqui pro pessoal? Não, o que eu quero dizer é que eu tô com uma expectativa pra vir outra pessoa aqui agora. Olha, se eu te contar que daquelas pessoas que a gente pensou, mandei mensagem pra uma ontem. Ela falou assim, 2 horas tá bom pra mim. Eu falei assim, não, mas a gente ainda não marcou. Mas é amanhã, né? 2 horas pra mim tá bom. Uau! Então já tem aí uma próxima convidada, já próxima convidada, né? já temos aí alguns nomes também.
E eu acredito que se você quiser estar com a gente também, é só procurar a gente aqui para estar fazendo um podcast com a gente. Se você gostaria também de patrocinar esse podcast também, é só procurar a gente também. A gente está com algumas ideias para o podcast, né? Nós estamos bem na expectativa para que coisas grandes aconteçam no nosso meio. E se fez sentido para você esse conteúdo, se você lembrou de alguma amiga, se você lembrou de você mesmo, continue acompanhando a gente, compartilhe o link aí também. Será muito bem-vindo vocês aqui com a gente. Podcast 31. Código ativado. Código ativado. Tchau, tchau. Tchau, gente.